Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Fibromialgia, o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica reumatologista com uma atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger. Doutora Ilka, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, Aguinaldo. Um prazer recebê-lo. Vamos então tratar desse assunto, doutora? Vamos lá. Doutora, então para começo de conversa, o que é a fibromialgia? Fibromialgia é um quadro de dor crônica, ou seja, aquela que dura mais de 3 meses, né, com sintomas difusos músculo-esqueléticos, ou seja, dores musculares não acometendo as articulações. Tem um grande impacto também em relação a sintomas gerais do paciente, fadiga, ou seja, aquele cansaço, alterações do sono, humor, disposição geral. Doutora, e a fibromialgia, podemos dizer que é uma doença real? Qual é o papel psicológico no quadro da doença? Ela é uma doença real, não é um quadro psicológico, como muitas vezes ela é passada para os pacientes. Existem estudos que comprovam uma alteração de neurotransmissores, né? Ela é um quadro de dor de amplificação da sensibilidade, né? Ou seja, o paciente tem uma sensibilidade exagerada a estímulos dolorosos, né? Bem, Aguinaldo, nesse líquido espinhal foi visto que existe uma alteração de substância P, que é um neurotransmissor relacionado à interpretação de dor, né? Então, as pessoas que têm fibromialgia tem essa substância, o nível de substância P alterado, comprovando que existe uma alteração comprovada, não psicológica. Existe evidência de que a pessoa tem realmente uma doença. Isso se comprova também, já com a mudança também dos critérios diagnósticos para fibromialgia, de que ela se trata desse quadro de dor com sensibilização central. Ou seja, quando a gente faz uma avaliação clínica do paciente, a gente percebe essas alterações. De que forma? A gente sabe que o paciente tem durante o exame físico, que são aqueles popularmente conhecidos como os tender points, os pontos dolorosos, mas isso clinicamente comprova esse quadro de alteração a nível do sistema nervoso central, porque o paciente
na medida que tu faz aquele estímulo, que não é para ser doloroso na maior parte das pessoas, ele interpreta como dor, ou ele é mais sensível, o que entra o quadro de alodínia, que são termos mais específicos para dor, e hiperalgesia também, que é um outro termo mais específico, mas que comprovam que essas alterações do paciente estão ligadas a essa alteração de percepção periférica da dor, interpretada de maneira errada ou de maneira equivocada, né, a nível do sistema nervoso central, decorrente da alteração do nível de neurotransmissores, né? Doutora, e quando a doutora fala de alta sensibilidade, eu conheço casos de pessoas que até mesmo o peso de uma roupa ou de um cobertor acaba causando a dor, né? Isso. É isso mesmo, né, doutora? É isso mesmo. E o que acontecia da predominância também de mulheres era que os critérios que foram feitos pela Academia Americana de Reumatologia em 1990 usavam critérios que eram para classificar os pacientes, na verdade, para pesquisa, não para fazer diagnóstico clínico. E se usavam aqueles critérios passando para ter um critério a mais para fazer diagnóstico desses pacientes, né? E à medida que se usava antigamente, nesses critérios de 1990, os 11 pontos dolorosos que a maioria dos pacientes conhece, dos 18, que é aquele testezinho que a maioria dos médicos fazia anteriormente, e o paciente tinha dor específica naqueles pontos específicos determinados, né? Se limitava a predominantemente, ou seja, não predominantemente, mas uma maior parte de pacientes femininas. Por quê? Porque hoje se sabe que existe uma alteração de limiar para dor entre homens e mulheres. Então, para os homens, existia uma menor chance de ele entrar nos critérios antigos para diagnóstico de fibromialgia do que para mulheres, porque o limiar de dor do homem é diferente do da mulher. Né? Então houve uma mudança nesses critérios em 2010 no que aborda mais em relação aos sintomas gerais do paciente, para abranger como um quadro de dor crônica, né, com sensibilização, ou seja, com amplificação do sistema nervoso. Então, hoje em dia se considera, o paciente preenche, na verdade, uma avaliação diagnóstica, né? Então, não sou mais eu, o médico, que faço, a médica, né, o teste, a pressão nos pontos dolorosos. O paciente que vai me dizer se na última semana ele teve dor naqueles pontos específicos. Né? São 19 pontos agora, onde ele marca sim, não, eu tive dor na última semana no ombro e tal, e vai dizendo. E além disso, se somou sintomas gerais do paciente, de cansaço, de alteração do sono, alteração cognitiva, ou seja, a importância que aquele quadro tem na vida do paciente. Então, se consideraram mais 4 sintomas gerais, onde o paciente vai dizer se eles são leves, se estão ausentes, são leves, moderados ou graves. E aí, numa soma de pontos, a gente chega ao diagnóstico. Então, isso amplia o diagnóstico, né, dos pacientes em gerais. Sempre lembrando que para o paciente ser diagnosticado com fibromialgia, a gente tem que excluir que nenhuma outra doença sistêmica esteja ocasionando o quadro. Ok. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. No programa Pergunte ao Doutor de hoje, nós estamos falando sobre fibromialgia e a minha convidada é a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger. Já voltamos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono.
A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. A Prefeitura de Criciúma apresenta mais uma ação do programa A Gente Faz Agora. Nos próximos 90 dias, 6 unidades de saúde serão entregues. Serão 5 novas unidades de saúde, que irão atender aproximadamente 20 mil pessoas, além da reforma de uma unidade de saúde. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger. E o assunto no programa de hoje é fibromialgia. Bem, doutora, existe alguma lesão visível ou detectável em algum órgão dos pacientes com fibromialgia? Sim, Agnaldo, isso é importante até para quando se vai fazer a investigação inicial de um paciente com suspeita de fibromialgia, a gente tem que excluir doenças sistêmicas, né? Com isso, o médico, numa primeira avaliação, através da anamnese, exame físico e alguns exames laboratoriais, consegue excluir alguma patologia relacionada a doenças da tireoide, alguma inflamação no organismo, ou pelos sintomas gerais mesmo, excluir se existe uma patologia reumática daquelas que leva à deformidade articular ao longo do tempo, ou se é um reumatismo, que a gente diz de partes moles, que é quando entra a fibromialgia, que é esse quadro de dor difusa, que evolui ao longo do tempo sem nenhuma deformidade articular, nenhuma limitação funcional. A limitação funcional da fibromialgia é em relação à atividade física diária. O paciente ele tem esse quadro doloroso e fica limitado pelo mesmo, pelos sintomas gerais. E outra coisa que é importante também é que a maioria das vezes esses pacientes eles são vistos por vários profissionais, né? O gastroenterologista vê ele por síndrome do intestino irritável, o neurologista pelas cefaleias tensionais, distúrbios de ATM. E geralmente o paciente não consegue encaixar todos esses sintomas que fazem parte desse quadro de amplificação da dor e de sensibilidade periférica, alteração da sensibilidade a nível do sistema nervoso central, né, para chegar a esse quadro de que faz parte do quadro geral da fibromialgia, ou desse quadro que a gente chama de fibromialgia, mas é um quadro de dor crônica de sensibilização central, que entram todas essas patologias juntas. Todas essas juntas. E doutora, quais são as principais características dessa dor e quanto ela interfere na rotina diária dos pacientes? Então é uma dor músculo-esquelética, ou seja, só dos músculos, não acometendo sintomas articulares. Se existe o acometimento de dor articular é leve, não é limitante como nas artrites e no mais. Acometendo de forma difusa, a gente diz que acomete tanto o lado direito quanto esquerdo do corpo, acima da cintura e abaixo, e envolve também a coluna, né, em qualquer nível, cervical, torácico, lombar. Isso tanto para critério diagnóstico quanto para classificação. Às vezes ele pode iniciar um quadro com uma dor localizada e depois ela se tornar difusa também. Então, mais os sintomas gerais de fadiga, de alteração cognitiva, ou seja, alteração de memória também, as síndromes associadas de intestino irritável, cefaleia tensional, alteração temporomandibular, outros sintomas que às vezes podem acontecer junto, como tontura, zumbido no ouvido, entre outras causas, assim, que não tem uma lesão específica comprovada,
né, a gente pode chegar à caracterização desse quadro difuso da fibromialgia, né? Doutora, e me diga uma coisa, a fibromialgia é uma doença crônica, como costuma evoluir no decorrer dos anos? Ele é um quadro crônico, né? Com tratamento, ele evolui de maneira benigna no sentido de que ele não evolui para uma deformidade articular, para limitação funcional, apesar de que, se tratando de um quadro de dor crônica, de sensibilização a nível do sistema nervoso central, quanto mais tempo passa para que se controle esse quadro, maior vai ser a limitação do paciente. Apesar de ele não ter uma evidência de patologia específica, órgão específico que a gente consegue ver, a limitação para a atividade física dele, a interação social dele, a sensibilidade exacerbada que ele tem, prejudicam o dia a dia dele, né? Então a gente tem que sempre buscar o tratamento o quanto antes, para que não haja uma cronificação do quadro, porque esses quadros de dores com alteração a nível do sistema nervoso central são um pouco mais difíceis de serem tratadas, porque exigem algumas vezes medicações específicas a nível de alteração daqueles neurotransmissores que eu vinha falando, para que haja uma modulação da interpretação de dor, ou seja, uma correção desse circuito que a gente tem de interpretação de dor, para que o paciente volte a ter uma percepção dentro quase de um quadro de normalidade como os outros indivíduos que não têm a doença, né? Nisso entra atividade física, principalmente porque ela, além de alterar a questão de neurotransmissores, produzir endorfina, ela melhora o bem-estar, melhora o quadro de humor do paciente. Não existe uma fórmula mágica para o tratamento da fibromialgia, ou seja, não se depende só dessas medicações especificamente, né? É um somatório de coisas que a gente tem que fazer entre o paciente e o médico, as decisões, e uma mudança principalmente no estilo de vida. Principalmente a gente tem que fazer uma educação daquele paciente para ele compreenda o quadro de dor crônica, seja educado para que, porque na verdade a primeira dúvida, ou o primeiro medo que eu digo do paciente que chega num ambulatório de dor crônica é que ele tem alguma patologia ruim, né? E que isso tem que ser excluído. Então tem que educar para que esse paciente entenda o seu quadro de dor, para que ele não passe para investigação desnecessária com outros especialistas para um quadro de evolução benigna, mas que ele sim mude seu estilo de vida, trate sabendo qual é seu diagnóstico, né, até a evolução para melhora da qualidade de vida e retorno às suas atividades diárias, né? Ok. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger. E o assunto no programa de hoje é fibromialgia. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. A Prefeitura de Criciúma apresenta mais uma ação do programa A Gente Faz Agora. Nos próximos 90 dias, 6 unidades de saúde serão entregues. Serão 5 novas unidades de saúde, que irão atender aproximadamente 20 mil pessoas, além da reforma de uma unidade de saúde. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. Você já se imaginou com o corpo dos seus sonhos? Olhar para si e para a vida de uma forma diferente? Com certeza você já imaginou que uma cirurgia plástica pode mudar em você.
Bem informada e com excelentes cirurgiões, você se sente mais confiante, segura de que estará nas melhores mãos desde a primeira consulta. Ah, você já sabe. Belvivere, excelência em cirurgia plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger. E o assunto do programa de hoje é fibromialgia. Doutora, qual é o peso da falta de sono reparador nessa patologia? O sono equivale a mais ou menos 50% dos sintomas que um paciente com fibromialgia pode ter. Olha só, 50%. 50%. E ele tem que ser tratado, porque já tem estudos que mostram que existe uma alteração numa fase do sono, fase 4 do sono REM, e que prejudicam o paciente de maneira que ele se sente mais fatigado no dia seguinte, né? Então, tem que ser sempre abordado. Ele é um dos critérios diagnósticos também, desses novos critérios de 2010, né? E tem que ser sempre pesquisado em qualquer consulta de retorno que o paciente está tendo para que seja prontamente corrigido, né? E além disso, reforçado também as atividades físicas, atividades que a gente diz aeróbicas e de baixa carga, porque elas vão influenciar também os dois quadros, a melhora dos dois. A melhora do padrão do sono e a melhora do quadro de dor no geral. No geral. Doutora, qual é o tratamento para fibromialgia? Existe cura para fibromialgia, doutora? O tratamento sempre vai ser voltado para o paciente, individualizado, né? Reforço sempre a atividade física, que é aquela atividade física aeróbica com baixa carga. Se fala em terapia cognitivo-comportamental, que é importante para o paciente também compreender o seu quadro de dor crônica, né? Isso andando sempre junto, em qualquer momento do tratamento. Existe às vezes uma certa limitação, então a gente vai ter que individualizar, né? Porque de repente no momento inicial a gente não vai conseguir fazer uma atividade física com muita carga, porque o paciente tem uma limitação importante. Então o que eu oriento sempre é fazer o mínimo que traz um pouco de alívio. No momento que ele piora o quadro de dor, ele tem que parar, mas sempre buscar melhorar um pouco mais a cada dia. O ideal é uma caminhada uma vez ao dia, 30 minutos, já seria o suficiente. E aí entra na natação, hidroginástica, o que o paciente se sentir apto para fazer e que não piore o seu quadro. Certo. Né? Senão não vai estar trazendo benefício nenhum. E sempre dar uma preferência para aquelas atividades assim de baixo impacto, mais leve, né? Então, nesses tratamentos medicamentosos existe uma grande gama de opções terapêuticas para alterar modular essa interpretação do paciente, né? Para que haja uma melhora do quadro. Cura, a gente diz que na verdade o paciente provavelmente vai conviver muito tempo com esse quadro. Quanto tempo isso vai depender de paciente para paciente. O que é importante é ele saber que é uma doença benigna e que ele tem que mudar seu estilo de vida. E cura, eu digo que a cura existe uma cura social quase, ou seja, a reintrodução daquele paciente para as atividades que ele fazia anteriormente, ao convívio social dele, a retorno ao trabalho, né, que o tratamento medicamentoso possibilita. Se ele vai ficar isento de dor, isso é uma incógnita. É uma incógnita. Doutor, agora para finalizar nossa entrevista, como conviver com a fibromialgia? A convivência com uma doença crônica, mas de evolução benigna, eu digo que tem que ser paciente, né? Paciência em primeiro lugar. Paciente em primeiro lugar, porque a pessoa primeiro ela tem que se educar
do quadro, né? Entender o que eu acredito que o esclarecimento de que ela não tem nenhuma doença degenerativa, nenhuma doença grave também, muitas vezes traz um certo conforto para o paciente. Eu considero como uma mudança para o estilo de vida daquela pessoa, porque ela vai ter que se tornar mais ativa, fazer atividades físicas diárias, mudar seu perfil de alimentação, uma alimentação mais saudável, ou seja, ela vai se cuidar mais do que muitas vezes até mesmo a gente faz sem um diagnóstico. Apesar das medicações lembrarem diariamente o paciente que ele tem uma patologia, elas também têm que ser vistas de uma maneira positiva, porque elas reintroduzem o paciente às suas atividades com um menor grau de dor, ou às vezes quase uma atividade normal, integra ele no seu ambiente familiar novamente, muda o humor da pessoa. Então, de uma forma geral, a convivência tem que entender, eu tenho um quadro de dor crônica, mas tem que ser visto de uma maneira o mais positiva possível. Isso vai ser feito através do relacionamento que ele tem também com o seu médico, com o seu autoconhecimento, o conhecimento da doença, ou seja, a educação em primeiro lugar, né? E dessa maneira ele consegue ter uma vida praticamente normal. Praticamente normal. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu conversei com a médica reumatologista com atuação em dor, doutora Ilka Benedetti Lineburger. Doutora Ilka, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas nessa patologia que acomete uma grande parte dos pacientes com esse quadro de dor crônica, e que a gente possa mudar o perfil e o medo que tem desse diagnóstico. Obrigada. Doutora, parabéns e sucesso. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova, Medicina da Obesidade, Videocirurgia Avançada. Unicred, surpreenda-se. URC 25 anos, diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano.